Abram comigo em Marcos 2. Marcos 2. Versículo 17. Marcos 2, versículo 17. Amém? Posso ler? Leia. Amém? A palavra diz assim: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu mover durante os louvores. Eu sei que o Senhor derramou de cura. Eu sei e eu creio que o Senhor mexeu em corações aqui nesse lugar. E agora, Senhor, nós queremos ouvir da tua palavra. Uma palavra que nos exorte, nos console e nos edifique na tua presença. Uma palavra, Senhor, que fale aos nossos corações. Como diz o apóstolo Paulo, não uma palavra de sabedoria humana, mas uma palavra da unção e do poder do teu Espírito. Porque só assim, Senhor, nós tocamos fundo nos nossos corações. E podemos sim deixar que essa palavra nos transforme. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse versículo é muito conhecido, muita gente usa ele para falar de várias coisas, mas outro dia eu estava num ensino bíblico, estava num estudo bíblico, e essa frase, quando foi dita, esse versículo, quando foi dito, ele tocou forte no meu coração. Por que ele tocou forte no meu coração? Porque eu olhei para esse versículo, quando ele diz, não vim chamar justos e sim pecadores, e eu comecei a meditar, será que nós não somos justos demais? Será que muitas vezes nós não estamos sendo tão justos, que nós acabamos trazendo esse versículo para as nossas vidas? Porque veja bem, existe um grande perigo de nós nos sentirmos justos. Mesmo na salvação, mesmo salvos, às vezes nós começamos a nos sentir tão justos por aquilo que fazemos, por aquilo que somos, por aquilo que a gente fala de Jesus a outros, por aquilo que a gente se comporta, que nós esquecemos que nós também somos pecadores. E o grande problema disso é que isso pode trazer uma arrogância e uma prepotência muito grande sobre as nossas vidas. A gente pode muitas vezes olhar e dizer o seguinte, mas eu já sou salvo, eu já estou salvo, eu já ouvi isso. Mas mesmo assim, eu queria que nós trabalhássemos um pouquinho no contexto de como isso foi dito. Esse versículo, quando Jesus disse, ele disse numa refeição que ele estava na casa de um homem chamado Levi. Levi foi chamado como discípulo do Senhor. E aí, Levi era um cobrador de impostos, e ele estava lá no seu lugar, cobrando os impostos. Jesus passa por ele, vem, fala, vem, me segue. Levi fica tão contente pelo chamado de Jesus, que ele convida Jesus para uma refeição na casa dele. E é nessa refeição que Jesus vai falar isso. Agora veja o contexto de como ele fala isso. Está lá em Lucas 5, 29 a 32. A palavra diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Queridos, vocês perceberam quem questionou Jesus? Quem questionou Jesus não foi uma pessoa qualquer, não foi um grupo qualquer. Foram os doutores da lei, foram os fariseus, foram as pessoas que estudavam o que podiam estudar para estar cada vez mais na presença de Deus. Eles é que questionam. E aí eu pergunto, será que muitas vezes, ou algumas vezes, por causa da nossa religiosidade, por causa de nós acharmos que sabemos mais do que os outros, por acharmos que estamos mais salvos do que os outros, nós não agimos assim? Nós não começamos a julgar as pessoas, nós não começamos a julgar situações
E ao invés de buscar Jesus na situação, nós começamos a achar que deveríamos ser mais ou fazer mais, mas por nossa conta, não porque Jesus pede de nós isso. Veja, os questionamentos dos fariseus, se nós olharmos o questionamento dos fariseus naquele momento, eles eram corretos. Eles eram os doutores da lei. Segundo o posicionamento religioso da época, eles estavam corretos, não se podia comer com pecadores. Aliás, a palavra diz que Deus não ama o pecado. Então ele diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, aos olhos da lei, eles estavam fazendo o que era correto. E aí, quando eles veem aquela situação, eles viram para Jesus, porque eles não entendiam quem era Jesus, eles não entendiam que Jesus era o Messias, e questionam. E eles julgam sem entender o que estava acontecendo. Nós precisamos começar a refletir nas nossas atitudes. Nós precisamos refletir principalmente quando nós começamos a nos achar mais justos que os outros. Não, eu sou justo, já estou com a minha roupa toda limpinha, já conheço a palavra de Deus, já vivo na presença do Senhor, vou à igreja, vou ao ensino bíblico, vou não sei o quê. Esse é o grande risco. Nós começamos a nos achar demais. E quando nós começamos a nos achar demais, nós podemos estar anulando o amor de Jesus por nós. Nós podemos estar anulando tudo aquilo que Jesus fez pelas nossas vidas. Só para vocês entenderem o que quer dizer ser justo. Entenderam o que é ser justo? E aí eu fui buscar a definição no dicionário. E eu encontrei várias definições. Vou ler para vocês algumas que eu encontrei. Justo é aquele que é conforme a justiça, a equidade e a razão. Justo é uma pessoa que julga e procede segundo a equidade. É uma pessoa reta, é uma pessoa íntegra. Justo é aquilo que cada indivíduo, por direito ou dever, merece. Vocês estão vendo como as definições de justo são meio pesadas quando a gente começa a ouvi-las? Justo é aquele que tem grande rigor ou precisão naquilo que faz. Justos são pessoas que se apoiam em boas razões, têm fundamento no que dizem e são legítimos. Justos são aquelas pessoas que são conforme a verdade que vivem e que são razoáveis na sua vida. Justo é uma pessoa perfeitamente adequada. Queridos, quando eu olho isso, eu vejo, é difícil a gente ser justo. Quando eu olho essas definições aqui e eu olho para essa lista, eu olho para ela e falo assim, puxa vida, quanto nós podemos estar ficando cegos com os nossos pensamentos sobre nós mesmos? Porque quantas e quantas vezes a gente olha para essa lista e diz assim, fiz isso hoje. Achei que eu era razoável para dar as minhas opiniões. Achei que eu era merecedor de alguma coisa. Então, quando nós pegamos essa lista, nós podemos estar ficando cegos para aquilo que Jesus espera de nós. E aí, esse versículo de Marcos serve para nós também. Por isso que nós precisamos pensar na salvação todos os dias. Nós não podemos ficar nos achando melhor do que os outros. Nós não podemos ficar julgando os outros. Afinal, nós não podemos ficar dizendo, pô, mas eu posso fazer isso, porque afinal de contas eu conheço Jesus, e como eu conheço Jesus, eu posso julgar, eu posso olhar de forma diferente, porque eu sou íntegro e reto. Esse pecador não é íntegro e reto. Isso é tão sério, e às vezes nós fazemos essas comparações. Quantas vezes nós não olhamos para uma pessoa, essa pessoa não conhece nada, esse cara não conhece nada, ele não sabe de nada. Por que ele não sabe de nada? Nós somos mais justos do que ele, nós conseguimos nos comparar a ele. Porque se eu estiver fazendo uma comparação dessa, eu estou dizendo que eu sou mais justo que ele, eu estou comparando a minha vida com a dele. Para vocês verem como isso é sério, Jesus conta uma parábola que está em Lucas 18, e ele fala exatamente sobre isso. Lucas 18, do versículo 9 ao 14, ele diz assim, Jesus também contou essa parábola para os que se achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. E ele diz, 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orou sozinho. Assim, ó Deus, eu te agradeço, porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana
e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Vocês perceberam como esse fariseu era justo? Ele não só era uma pessoa que se dizia boa e honesta, como ele dizia, eu sou dizimista fiel. Eu cumpro os mandamentos. Eu pego 10ª parte de tudo que ganho e coloco na tua presença. Ele estava se achando justo. E no versículo 13 diz assim, mas o cobrador de impostos ficou de longe, nem se levantava, nem levantava o rosto para os céus, batia no peito e dizia, ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus termina dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem, e não outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Vocês perceberam o perigo de nós começarmos a nos esquecer de quem somos e acharmos que somos melhores que os outros só porque nós temos Jesus? Vocês perceberam que quando a gente olha para essa situação, muitas vezes na nossa vida a gente se compara? E comparações bobinhas, hein? Ó Jesus, por que eu estou passando por isso e o outro não? Como se nós fôssemos mais merecedores de alguma coisa do que o outro. E a palavra não diz isso. A palavra diz que nós não devemos buscar esse tipo de justiça sobre as nossas vidas. Eu quando comecei a meditar sobre isso, e quando eu comecei a escrever essa palavra, eu fiquei muito triste. Dentro da minha alma eu fiquei muito triste. Porque muitas vezes eu ajo assim. Muitas vezes a gente se age melhor que outras pessoas só porque temos Cristo. Só porque nós estamos numa condição um pouquinho melhor. Só porque nós temos um momento um pouquinho melhor. A gente começa a se julgar melhor que os outros. E isso, a gente tem que tomar cuidado, porque se isso crescer dentro da nossa vida, nós vamos ouvir Jesus dizendo para nós, eu não vim para chamar justos, porque justo não dá para ser chamado. Ele já se considera o melhor, ele já se considera o bom bombom, ele se considera aquele que é melhor que os outros. Então eu não posso chamar quem é justo. Eu tenho que chamar quem é pecador, eu tenho que chamar quem entende o seu princípio, entende aquilo que é, entende aquilo que faz. Nós precisamos nos julgar, querido. Nós precisamos a todo tempo refletirmos sobre aquilo que somos. Nós não podemos esquecer quem somos. Se nós esquecermos quem nós somos, nós começamos a nos achar melhor que os outros. E isso pode ser um grande erro. Um erro tão grande que nós podemos cair no risco de tomar Marcos 2,17 para nós. E aí nós vamos estar em algum lugar, olhando para a situação, olhando para os outros e dizendo, eu não sou que nem aquele, eu sou melhor que aquela, eu sou melhor que aquele outro. Queridos, nós não somos melhor que ninguém. Porque a própria palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. O nosso crescimento em Cristo deve ser constante. Nós devemos a todo tempo nos questionar se os princípios e valores que nós temos sobre as nossas vidas hoje estão evoluindo. Que nós temos que crescer de glória em glória, nós temos que prosseguir no alvo. Isso significa que a cada dia eu tenho que ser melhor que ontem. Eu tenho que evoluir, eu tenho que entender esses princípios. E se nós não nos examinamos o tempo todo, nós não conseguimos fazer essa reflexão. Nós precisamos nos examinar. Queridos, nós não podemos ser juízes das situações. Sabe por que nós não podemos ser juízes das situações? Porque senão o perdão, e nós falamos do perdão no louvor, vai passar longe dos nossos corações. Sabe por que eu digo isso para vocês? Eu vou pegar 2 definições de justo que nós lemos. Pessoas que se apoiam em boas razões, têm fundamentos no que dizem e são legítimos. E uma segunda, aquelas pessoas que são conformes a verdades que vivem e que é razoável. Se eu tiver isso dentro de mim e achar que eu me pareço com isso, sabe o que vai acontecer de prático na minha vida? Quando alguém fizer alguma ofensa contra mim, quando alguém fizer alguma coisa contra a minha vida, eu vou me achar tão bom, eu vou me achar tão merecedor, eu vou achar que aquilo foi uma injustiça tão grande, uma injustiça que foi feita contra mim, que eu não vou conseguir perdoar aquela pessoa. Porque eu vou achar que eu sou melhor que a pessoa. Como aquela pessoa fez isso para mim?
Não vou perdoá-la. E aí, se eu não perdoo, o meu coração endurece. E cada vez mais eu vou ficando mais justo na situação, e meu coração mais endurecido, eu não consigo liberar perdão. Eu fico cego para os princípios e valores da palavra. Não, mas Jesus me ama, hein? Jesus me ama tanto que me fez melhor que o outro. Não é assim que Jesus nos ama. Ele nos ama tanto para fazer ficar melhor que os outros. Ele nos ama tanto para que nós tenhamos comunhão com Ele. Para que nós possamos viver os princípios e valores dele. E os princípios e valores dele dizem: amai uns aos outros e amai como ama a si mesmo. Uma pessoa que é justa não consegue se amar a si mesmo, porque a arrogância fecha tanto a vista dela, que ela não consegue entender o que é isso. Nós temos que tomar cuidado, queridos. Muitas vezes ser justo é deixar o nosso livre-arbítrio decidir o que devemos fazer. E isso é um grande problema, porque o nosso livre-arbítrio erra muito mais do que acerta. Essa que é a grande verdade. Só para vocês entenderem, livre-arbítrio, e eu peguei uma definição, diz assim: livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Sabe o que significa isso? Significa que quando eu coloco meu livre-arbítrio para decidir sobre a minha vida, eu não estou ligando para Jesus, eu não estou ligando para a situação, eu não estou ligando para quem está em volta de mim, eu não estou ligando para o meio em que eu vivo. Isso é livre-arbítrio, está aqui na definição. É a possibilidade de eu decidir em função da minha própria vontade, independente do motivo ou causa determinante. Eu decido e pronto. Vocês perceberam como existe uma similaridade muito grande entre esse conceito de livre-arbítrio e as definições de justo que eu li? Nós temos que tomar cuidado. Nós não temos que decidir em função da nossa vontade, nós temos que decidir em função da vontade de Cristo em nós. Ele tem que ser o balizador, ele tem que ser a pessoa determinante para definir aquilo que nós vamos fazer. Queridos, nós temos que entender que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está lá escrito em Atos dos Apóstolos. Um dia Pedro é chamado para ir na casa de um centurião. Imaginem a cabeça de Pedro. Além de centurião, ele era gentil, claro, ele não cria em Jesus. E aí esse centurião quer muito conhecer a Jesus. A palavra diz que ele já era uma pessoa que era temente a Deus, fazia doações, queria estar presente dos presentes, queria estar na presença dos religiosos. E aí Pedro é chamado a ir lá. E Pedro vai. Vocês acreditam que Pedro foi com boa vontade? Eu não acredito. Eu acredito que, bom, já que Deus está mandando, eu vou. Ué, eu vou lá, vou fazer qualquer coisa lá. Eu vou lá, oro pelas pessoas e saio de fininho. A palavra diz que ele não conseguiu nem orar. A palavra diz que a hora que ele entra, a presença do Espírito Santo foi tão forte naquelas pessoas que eram tementes e buscavam a Deus, que elas mesmas começam a ser batizadas pelo Espírito. Há uma manifestação do Espírito sobre Cornélio e sobre a família dele. Pedro fica olhando para aquilo abobado, e lá em Atos 10, 34, ele diz assim: então falou Pedro reconhecendo, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Vocês percebem? Pedro estava se achando mais justo que os outros. Pedro se disse: eu sou justo, eu tenho Jesus, Jesus é meu. Bom, eu vou levar Jesus para aquelas pessoas? Não, não vou levar, mas já que Deus está mandando, eu pelo menos vou naquela casa fazer uma oraçãozinha por eles. E quando ele chega lá, não era uma oraçãozinha, foi um mover tremendo do Espírito, a ponto de Pedro ter dito: Senhor, me perdoe, realmente o Senhor não faz acepção de pessoas. Eu preciso aprender isso. Eu não sou melhor do que ninguém. A única pessoa boa que existe é o Senhor. Eu não sou bom em nada. E se eu quiser fazer só aquilo que eu penso, vai sair tudo errado. Ainda bem que o Senhor dirige a minha vida. Por isso que ele diz: o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós precisamos pensar assim, queridos. Nós precisamos entender muito claramente que a palavra diz que nós não somos mais justos em Cristo, nós somos justificados em Cristo. E isso é uma grande diferença. A gente às vezes pensa justo e justificado, o que é uma coisa e o que é outra, são coisas antagônicas. Justo é quando eu acho que eu posso e devo.
Justificado é quando alguém vira para mim e diz assim: ó, você não pode e não consegue nada, mas porque eu permito, você faz as coisas. Isso é justificado. E Paulo diz muito isso lá em Romanos 3. Romanos 3, 21 ao 26, Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propriação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado imune os pecados anteriormente cometidos. Paulo está dizendo que Deus olhou para nós em um determinado momento e disse: tudo que você fez para trás não vale mais, vale daqui para frente. Em Cristo, no sangue de Cristo, na justificação de Cristo, eu te aceito como filho novamente. E ele continua no 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe quem é justo sobre as nossas vidas? Deus. Sabe quem nós somos na presença de Deus? Justificados. Porque Ele nos permitiu, pela graça e misericórdia dEle, poder viver essa vida. Para colocar de uma forma bem simples para vocês, justificar significa declarar alguém justo. E o que Deus fez conosco foi, apesar de vocês serem como são, apesar dos pensamentos de vocês, eu declaro vocês justos. E em Cristo Jesus, vocês passam a ser justificados daquilo que vocês fazem. Nós somos justificados no momento da nossa salvação, queridos. No momento em que nós declaramos Cristo como Senhor e Salvador, a palavra diz que Ele nos justifica. Agora, uma coisa que nós precisamos entender: a justificação não nos faz justo, mas declara a nossa justiça na presença de Deus. Isso é uma diferença muito grande. Porque se eu entendo que eu sou declarado justo na presença de Deus, então eu entendo que eu continuo sendo um pecador, se eu der vazão às minhas vontades, se eu der vazão ao meu querer, se eu continuar fazendo aquilo que eu quero. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa justiça vem de nós colocarmos a nossa fé em Jesus em primeiro lugar. E não fazermos mais o que nós queremos, mas fazermos o que Jesus pede que nós façamos. Essa é a grande diferença. Foi o sacrifício de Jesus que cobriu todos os nossos pecados. Foi o sacrifício de Jesus que nos traz perfeitos, que nos faz perfeitos e sem mancha. Nós jamais conseguiríamos fazer isso. E porque muitas vezes nós ainda declaramos isso, ainda declaramos que somos justos. Nós precisamos conhecer melhor o amor de Cristo, queridos. Nós precisamos entender que Deus nos olha através do sangue de Jesus e não através daquilo que nós fazemos. Vocês lembram como aquele jovem chega para Jesus e diz que quer segui-lo? Jesus, ele chega para Jesus e diz assim: bom mestre. E Jesus diz: não, calma. Bom nesta terra só tem Deus. Ele é bom. Porque nós não somos bons, nós não sabemos ser bons. Então nós não sabemos ser justos. Nós temos que entender isso. Porque senão amanhã depois nós podemos estar igualzinhos os fariseus, nos achando melhor do que os outros, achando que nós podemos mais do que os outros só porque temos Cristo em nossos corações. Nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá em 5, Romanos 5, 18 e 19, ele diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ele está falando de Adão, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E no 19 ele diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Queridos, nós somos justificados porque Jesus fez o sacrifício por nós.
E se nós queremos manter isso, nós devemos obedecer a esses princípios e valores. Nós devemos buscar o entendimento de quem somos em Cristo. E isso tem que ser o fundamento da nossa vida cristã. Nós temos que buscar isso todos os dias. Nós precisamos saber que o nosso caminhar em Cristo é um processo. É um processo que ninguém se transforma do dia para a noite. A gente se transforma conforme nós vamos sendo livres e lavados pela palavra de Deus. Por isso que a gente fala, leia a Bíblia todo dia, busque a presença do Senhor, medite nessa palavra de noite e de dia, porque é na meditação da palavra que nós vamos trabalhando os nossos sentimentos, vamos estar trabalhando os nossos posicionamentos, vamos estar trabalhando as nossas verdades, que têm que ser transformadas por Jesus. As verdades não são nossas, as verdades têm que ser de Deus na nossa vida. E quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos a palavra, nós vamos sendo confrontados com ela. Nós vamos sendo trabalhados por essa palavra. Nós temos que ter dentro de nós claramente a consciência de que muitas vezes nós vamos nos desviar do caminho. O próprio apóstolo Paulo dizia isso: aquilo que eu quero eu não faço. Muitas vezes a gente escorrega, mas a gente tem que saber que tem um Deus justo e fiel que nos perdoa. E essas escorregadas ao longo da nossa caminhada cristã têm que ser cada vez menores. Elas têm que ser escorregadas pequenas, porque de glória em glória nós vamos crescendo na presença do Senhor. Foi dito isso quarta-feira na célula. Nós temos que ter essa consciência, nós temos que buscar isso para as nossas vidas. Queridos, o arrependimento, o perdão e a fé tem que ser um tripé que nos sustenta. Tem que ser algo que nos mantém firme, aquilo que aumenta a nossa presença na presença do Senhor. Aumenta a consciência de quem nós somos. Se nós olharmos para a própria vida de Paulo, a vida de Paulo foi um constante aprendizado. Paulo, não é que ele tem aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, e a partir daquele encontro com Cristo ele é totalmente transformado, e vira o Paulo que nós conhecemos nas Escrituras. Queridos, o Paulo que nós conhecemos e lemos, e eu particularmente admiro muito o que ele escreve, ele evoluiu ao longo do tempo na presença com Jesus. Para vocês saberem o quanto foi essa evolução, mais ou menos Paulo teve um encontro com Cristo, segundo datas, entre 34 e 35 da nossa era. Então, mais ou menos no ano 35, Paulo, no caminho de Damasco, tem aquele encontro com Cristo, entre 34 e 35, um ano e pouco depois que Jesus morreu. E aí ele tem aquele encontro, e nós sabemos, a palavra diz que ele passa 3 anos no deserto da Arábia, e ele fica nesse deserto da Arábia, e ao que termina esse período de 3 anos, ele vai para Jerusalém. Então ele sobe para Jerusalém mais ou menos no ano 37 e 38 da nossa era. E você sabe como ele se julgava naquela época? Ele se julgava um cara muito bom. Afinal de contas, ele tinha sido fariseu, ele tinha aprendido um monte de coisa. E foi revelado por Cristo, e a palavra diz que esses 3 anos que ele ficou no deserto da Arábia, ele ficou sendo ensinado pelo próprio Cristo. Ele mesmo escreve isso. E aí quando ele sobe a Jerusalém, e está lá em 1 Coríntios 15, vejam o que ele diz, a palavra diz, ele mesmo escreve em 1 Coríntios 15, do versículo 3 a 9. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ele diz que Jesus ministrou o coração dele. Agora perceba o que ele diz no versículo 9 e no versículo 10. E é Paulo falando, hein? Olha o que ele fala no versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Então, se houvesse um ranking de cristãos naquela época, ele seria o 13º. Porque tinham 12 apóstolos, ele é o 13º. Num grau de importância, ele é a 13ª pessoa mais importante daquela época. Mas ele não se contenta em dizer só isso. Olha o que ele fala no versículo 10. Continuando. Porque não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. Quer dizer, eu não posso ser chamado de apóstolo só porque
eu persegui a igreja de Cristo. Mas ele diz no 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Vocês perceberam? Além de se considerar o 13º apóstolo, ele ainda escreve, eu trabalhei mais que os outros. Ninguém evangelizou tanto quanto eu, ninguém falou tanto quanto eu. E nós estamos falando de Paulo. Do Paulo que a gente admira, do Paulo que a gente lê as Escrituras, do Paulo que nós acabamos de ver fazendo um tratado sobre justificação maravilhoso em Romanos. Esse homem diz assim, ó, sou bom, eu estou ali, mas eu trabalho mais que os outros. Tem quem trabalhe mais do que eu. Vocês perceberam como é a nossa vida, com o cuidado que a gente tem que ter? Paulo considera o menor dos apóstolos e ainda diz que trabalham mais que os outros. Só que passam-se mais ou menos uns 22 a 25 anos. E ele vai escrever outra carta, mais ou menos no ano 60. Ele escreve para os Efésios. E aí lá em Efésios 3, no versículo 8, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Vocês estão vendo como mudou a cabeça dele? Vocês estão vendo a evolução que Paulo teve? Ele já não se considerava mais tão justo assim. Eu já não sou mais o 13º, eu já não sou aquele que é melhor que eles, que trabalha mais. Ele diz assim, opa, se eu tivesse que colocar uma escala dentro do mundo cristão, sabe aonde eu estaria? Eu estaria no último lugar. Porque ele diz, eu sou o menor de todos os santos. Eu sou o menor daqueles que são salvos. Todos os que foram salvos estão à minha frente. E eu só tenho uma graça muito grande, porque Deus me permitiu falar das insondáveis riquezas de Cristo. É isso que vale na minha vida. É falar desse amor, dessa graça, de tudo isso. Ele começa a entender o que são as insondáveis riquezas de Cristo. Aquilo que não dá para ser preço, não dá para ser colocado um tamanho, um valor, porque elas são insondáveis. E ele se deixa tratar sobre isso. Vocês percebem como é um tratamento a nossa vida cristã? Mas o tratamento sobre Paulo não terminou. Mais ou menos uns 5, 6 anos depois, quando ele está preso em Roma, ele escreve uma carta ao seu discípulo chamado Timóteo. E aí ele mostra mais uma vez a evolução dele em Cristo. E ele diz assim lá em 1 Timóteo 1, do versículo 14 ao 15. Ele diz assim: transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Primeira coisa que ele diz: tudo que eu tenho veio da graça e do amor de Deus. Eu não consegui fazer nada. Foi a fé que eu tive e a fidelidade desse amor que há em Cristo que transbordou na minha vida. E por isso eu fiz o que fiz. E no versículo 15 ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele não disse isso lá em Marcos? Eu não vim para salvar os justos, eu vim para salvar os pecadores. E aí Paulo termina: dos quais eu sou o principal. Vocês perceberam a evolução de Paulo? Ele começa a vida cristã dizendo: eu trabalho mais que os outros, eu não sou melhor que os outros, vai. Tudo bem, eu estou ali abaixo deles, eu estou ali no 13º lugar, mas eu trabalho mais que eles. Eu não tenho medo de ficar andando pela Ásia inteirinha, eu não tenho medo de fazer nada, eu vou e prego mesmo, eu vou e falo mesmo, eu sou bom. Passa 25 anos, ele fala: pessoal, eu já não sou tão bom assim. Se não fosse Deus comigo, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu talvez não tivesse feito o que fui, o que fiz, eu não teria sido quem eu fui. Então, olha, eu já não sou tão bom, eu sou o menor de todo mundo. Tem uma multidão de salvos. E eu estou ali, no último lugar dessa multidão. E aí passam 5 anos na vida dele, ele diz assim: errei, esquece, não é nada disso. Ainda quando eu dizia que eu era o menor dos santos, eu ainda estava querendo ser justo em algumas coisas. Mas eu não sou justo. Eu sou um ser humano. Eu erro, eu peco. E eu só estou vivo porque existe uma graça
graça de Deus sobre a minha vida. Eu só estou vivo porque é um amor de Jesus sobre mim. E esse amor e essa graça, toda a fidelidade que tem na palavra, por isso que é importante a gente conhecer a palavra. Tudo isso foi por uma única razão: salvar pecadores. E eu sou o maior deles. Queridos, Paulo entendeu. Por isso que eu digo para vocês, nós temos que tomar muito cuidado se nós começamos a nos achar justos nas situações. E se achar justo nas situações, muitas vezes é ficar questionando por que isso acontece comigo. Por que isso vem sobre a minha vida. Porque no momento em que eu estou falando isso, eu estou querendo ser mais justo do que a justiça de Deus sobre mim. De certa forma eu estou murmurando e reclamando daquilo que Deus está dando sobre a minha vida. Então o louvor que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas muitas vezes nós ficamos questionando, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Eu não mereço Deus. A partir desse momento eu estou querendo ser justo. E se eu estou sendo justo, talvez Marcos 2,17 funcione para nós. Talvez a gente devesse nesse momento parar, refletir e meditar e ouvir Jesus dizendo, calma, eu não vim para chamar justos. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Arrependimento é todos os dias na nossa vida. Arrependimento é a todo momento. Paulo demorou um tempo, ele teve uma evolução, porque segundo a evolução é que nós vamos crescendo. Por isso que Paulo também escreve, eu cresço de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. A gente não aceita Jesus como Senhor e Salvador e já vai para a estatura do varão perfeito. Nós precisamos caminhar até a estatura do varão perfeito. E é isso que toca as nossas vidas. Queridos, eu queria concluir perguntando a vocês e perguntando a mim também. Você tem se considerado muito justo? Ou você entende que você foi justificado por Cristo? Como você tem trabalhado na sua vida? Como você tem deixado Jesus operar na sua vida, nas circunstâncias que você precisa? Nós precisamos fazer essa reflexão. Porque a partir do momento que nós nos esquecemos que somos pecadores, nós podemos estar começando a achar que somos justos demais. E aí nós podemos ver Jesus falando para nós, eu não quero mais falar com você, você não me ouve. Você só reclama, só murmura, só se compara. Eu não vim para trazer salvação a pessoas assim. Eu vim para trazer salvação a pessoas que dizem como Paulo, eu entendo a tua graça e o teu amor. Eu entendo que eu preciso do Senhor. Pessoas como o publicano que estava do lado do fariseu dizendo, Deus, eu não sei nem o que falar. Eu não consigo sequer olhar para a tua face. Porque eu sou tão pecador e tão desesperado, que a única coisa que eu posso dizer é, eu preciso do Senhor. E Jesus diz, esse foi justificado. O outro, que veio apresentando todas as suas credenciais, esse não foi justificado. Quero te perguntar nessa manhã, o que tem norteado a tua vida? É você ser justo? Ou você se entender a justificação de Deus? Eu queria orar por isso. Pode ser, podemos orar?